mais uma videoaula aqui no canal e hoje na nossa aula de cardiologia de hoje vamos continuar a falar de cardiopatias inflamatórias, mas em concreto a endocardite infecciosa. Eu sou aqui em Alojamento Souza, o Malamém, e vamos a isso. Então, nas nossas aulas anteriores já tínhamos falado da febre reumática, da pericardite e hoje vamos terminar falando da endocardite infecciosa. Mais uma vez estamos a falar de processos inflamatórios. Vimos que na pericardite o que é acometido é o revestimento externo do coração. Na febre reumática podem estar envolvidas 3 camadas do coração. Podemos ter uma pericardite, uma endocardite, assim como uma miocardite. Mas hoje vamos falar de endocardites que não sejam da febre reumática ou de qualquer outra condição, mas nesse contexto em geral, uma endocardite de causa infecciosa, onde vai haver um processo infeccioso. Então, a inflamação vai ser decorrente de um processo infeccioso. Como vem aqui, né? Endocardite, mais uma vez, inflamação do endocárdio, né? É uma infecção microbiana por bactérias, geralmente, da superfície endotelial, do revestimento do coração, dos vasos sanguíneos ou das válvulas cardíacas. Estamos a dizer o seguinte, que a parte interna do coração, dos vasos das válvulas cardíacas, geralmente, ela vai desencadear um processo inflamatório, ou seja, uma resposta protetora. Esta resposta de proteção vai ser devido a uma infecção, né? Uma infecção microbiana por bactérias, né? Então, nesse processo todo, o que se vê geralmente tanto nas válvulas cardíacas ou no próprio coração é a presença de vegetação, que é uma massa, né? Um emaranhado de substâncias que formam uma massa, uma bolinha ali, né? Uma massa sem forma, né? Uma massa amorfa com tamanho variável. Esta massa é basicamente feita de fibrina, como se fosse um coágulo, né? Esta vegetação é como se fosse um coágulo. Um coágulo de quê? Em que o processo de coagulação forma-se fibrina, que é uma rede, uma malha fina, que amara ou enrola ou envolve plaquetas, micro-organismos, leucócitos, eritrócitos. Então, é como se pegássemos uma rede e começássemos a amarrar, a isolar. O que é que nós queremos isolar? Nós queremos isolar esse micro-organismo para que ele não continue a passear pelo coração, pelo organismo. Então, nesse processo, produz essa fibrina, este coágulo. Então, esta fibrina vai pegar e começar a amarrar plaquetas, amarrar leucócitos, amarrar eritrócitos, e tudo isso forma essa lesão chamada de vegetação. Vamos ver um pouco mais adiante, né? Estas vegetações podem estar no próprio coração, a nível dos vasos e das válvulas cardíacas, grandes vasos, né? Aqueles vasos que vão ser do coração. O que caracteriza uma endocardite infecciosa? Por que é tão importante nós podermos falar ou estudar sobre a endocardite infecciosa? Então, é uma infecção que é causada por diferentes micro-organismos. Atinge particularmente as válvulas cardíacas. Nós estamos a falar aqui de endocardite, coração e vasos, mas os mais acometidos são as válvulas cardíacas. Geralmente, quase sempre, o que está afetado são as válvulas cardíacas. Daí que é importante estudarmos essa condição para fazermos o diagnóstico rápido, porque este é fundamental, porque esta endocardite, essa inflamação do coração por bactérias, tem um potencial bem grande de destruição. E este potencial de destruição vai criando lesões a nível do coração, podendo levar o indivíduo à morte. Então, passa a ser uma condição clínica grave, daí que é importante o diagnóstico rápido e iniciar atempadamente a terapêutica para que possamos evitar estes danos a nível do coração. Então, mais uma vez, essas que são as vegetações, como eu disse, são coágulos, né? O que pega-se fibrina ao formar esse coágulo, que acaba envolvendo leucócitos, plaquetas, eritrócitos, né? Que são as células vermelhas, e tudo isso forma um emaranhado. No meio de tudo isso, o que é que tem? Temos lá o micro-organismo. Então, pretende-se isolar o micro-organismo. Os micro-organismos são esses, né? Os streptococcus, diversos tipos, especialmente o viridans, o streptococcus tipo B, enterococcus, staphylococcus aureus e o coagulase negativa, né? E, claro, nós temos aqui condições que predispõem o indivíduo a ter uma endocardite infecciosa. Okay? Quais são indivíduos que estão
praticamente, né, em risco, ou quais são as condições clínicas, por exemplo, estamos a fazer a nossa história clínica, estamos a suspeitar de uma endocardite, o que é que nós perguntamos na história patológica pregressa ou em outras condições, né? Perguntamos se o indivíduo já teve uma cardiopatia reumática, né? O paciente teve febre reumática que cursou com uma cardite, né? Uma cardiopatia reumática, que é aquela que nós já dissemos, em que acometem-se as válvulas cardíacas, né? Válvula mitral, a primeira a ser acometida na cardiopatia reumática, dá uma insuficiência mitral. Depois temos a válvula aórtica, que vai dar uma insuficiência aórtica. Depois temos a válvula tricúspide, por fim, a válvula pulmonar, em ordem de afecção numa cardiopatia reumática. Um paciente com uma doença congênita do coração, né? Um prolapso da válvula mitral, uma degeneração das válvulas cardíacas, ou os drogaditos, né? Indivíduos que usam drogas, geralmente as drogas injetáveis. Então, estes são condições predisponentes, condições que colocam o indivíduo a tornar-se suscetível a desenvolver uma endocardite infecciosa. Então, como é que se desenvolve uma endocardite infecciosa? Primeiro, o indivíduo vai aparecer com lesões predisponentes, né? Precisa que tenha condições predisponentes ou fatores de risco para poder desenvolver uma endocardite infecciosa, né? Esses são os fatores de risco. Anomalia das válvulas cardíacas, seja ela congênita ou adquirida, né? Falamos agora, uma cardiopatia congênita, de uma cardiopatia reumática, que é o caso de uma condição, anomalia das válvulas cardíacas adquirida. Próteses valvulares, alguém com uma prótese valvular, uma válvula artificial, uso recente de catéteres venosos ou procedimentos médicos cirúrgicos como a extração dentária, intubação endotraqueal, algaliação ou aspiração de um aborto, né? Alguém fez um aborto, foi lá, aspirou, também está em risco, porque são portas de entrada para micro-organismos dentro do organismo, né? E, claro, usuários de drogas, principalmente as drogas injetáveis ou as drogas endovenosas. Então, o indivíduo vai ter lesões predisponentes e, nestas lesões predisponentes, vai começar a criar um dano endotelial, né? Um dano a nível do endotélio do coração. Por ser um dano endotelial, por ser uma lesão a nível de células do corpo, o organismo vai começar a desempenhar um processo inflamatório. Nesse processo de dano endotelial, que é dano da camada endotelial ou do epitélio de revestimento interno do coração, aquele local vai ser predisponente para formar trombos e coágulos naquela região. Então, vai haver trombos de fibrina formando pequenos coágulos. Nesse momento, se o indivíduo tiver uma bacteriemia, ou seja, uma infecção do sangue por qualquer condição clínica, né? Imaginemos que fez um procedimento dentário e por aquele caminho entraram bactérias, ou estava com algalha e teve uma infecção e as bactérias chegaram ao sangue, né? Bacteriemia é presença de bactérias a nível do sangue. Então, aqueles coágulos que foram formados, né? Essas bactérias vão chegar e nesta região onde está a se formar coágulo, fibrina, onde houve dano, vai haver adesão dessas bactérias, porque é uma superfície rugosa específica, vai acabar prendendo ou retendo. Lembre-se, as bactérias estão no sangue, entraram por qualquer no membro inferior, na boca, elas estão a circular a nível do sangue. Nesse processo de circular a nível do sangue, acabam encontrando um local em que podem se aderir. Então, aderem-se e começam a colonizar. Forma-se ali uma colônia e começam a crescer. Basicamente, como está a acontecer a nível do endotélio do coração, então fica a ser uma endocardite infecciosa. Nesta região, este emaranhado de trombos, fibrinas, cria vegetação. E por causa desta vegetação, como uma irritação é algo estranho no coração, o organismo desenvolve ainda mais um processo inflamatório. E este que vai começar a corroer, a destruir as células do corpo, chegando a ter uma perfuração. Estes trombos podem desprender-se do coração, ou essas vegetações podem desprender-se do endocárdio e viajar pela corrente sanguínea. Então, aquela vegetação que estava aí pode embolizar. Também no meu canal, aqui no meu canal do YouTube, nas aulas de patologia, tem ensinei distúrbios hemodinâmicos para verem o que é um êmbolo e o que é um trombo, qual é a diferença. Então, esta embolização, que é a viagem desta massa amorfa que se formou, esta massa vai começar a viajar pela corrente sanguínea e pode ir parar nos rins, dando um infarto renal, pode parar no baço, dando um infarto esplênico,
pode parar no cérebro, dar um infarto cerebral, pode parar nos pulmões, dar um infarto pulmonar e pode parar no coração, causando um infarto agudo do miocárdio. Como nós já dizíamos lá nas aulas de síndrome anginoso, que a principal causa do síndrome coronariano agudo é a presença de tromboobstrução a nível das artérias coronárias. Então, uma das origens dessa obstrução pode ser uma endocardite infecciosa, né? A apresentação clínica basicamente vai ser cerca de 2 semanas depois da bacteriemia, né? Tem a presença de bactérias, 2 semanas depois vão iniciar os sintomas, porque primeiro tem que se depositar as bactérias no coração, começar o processo de inflamação, que este leva à degeneração e destruição das válvulas cardíacas. Então, como é um processo infeccioso, presença de febre, associado a um sopro cardíaco, porque a destruição de válvulas cardíacas, e pode haver também sintomas inespecíficos, como sudorese, artralgias, fadigas, náuseas, mialgias, calafrios e perda de peso. Geralmente as artralgias, fadigas e mialgias são decorrentes da destruição como vamos dizer, a destruição dos eritrócitos, né, do uso dos eritrócitos a nível das vegetações. Então, os eritrócitos vão sendo usados para formar as vegetações e automaticamente isso vai levar a uma anemia. E, por isso, pelo uso de fibrina, de plaquetas, o paciente pode desenvolver algumas outras condições, né, como a esplenomegalia, pela presença de bactérias. O baço serve como um filtro, um purificador do sangue em relação ao micro-organismo, né? Hematúria, né? Quando estão afetados o rim, por exemplo, podemos ter uma hematúria, perda de proteínas por causa de um síndrome nefrítico, por causa de um processo inflamatório, então podemos ter uma glomerulonefrite, e como vocês vão estudar quando forem a fazer sistema urinário, a glomerulonefrite, eu não sei se aqui no canal não tem, mas acho que não tem, a glomerulonefrite, ela caracteriza-se por hematúria, proteinúria e, claro, como estamos a perder hemácias pela urina, podemos ter uma anemia, sem contar que estamos a usar hemácias também para podermos produzir a vegetação. Manifestações cutâneas e petecas podem estar presentes, né? Então, aqui são os sinais e sintomas mais ou menos específicos. Febre, palidez devido à anemia, porque estamos a usar hemácias, basicamente, para formar os coágulos, estamos a perder a nível da urina. Petequias, que são esses pontinhos, né? Esses derrames hemorrágicos pontiformes, como vocês podem ver aqui, aqui neste aqui, aqui na mucosa, né, conjuntival, podem ver também aqui no palato, esses pontinhos vermelhos são chamados de petequias, né, são derrames hemorrágicos pontiformes, né, como se fosse a ponta de uma agulha, né, tanto no palato ou na conjuntiva ou sob as unhas, né, que o paciente pode apresentar. Uma hemorragia subungual, que é esse sinal de splinter hemorrhagic, que é este aqui, né, a nível das unhas, podem ter vários outros sinais, nódulos de Osler e lesões de Chanoy. Eu quero que vocês fixem-se bem aqui, porque são lesões extremamente características de uma endocardite infecciosa, né? O paciente vai ter febre, anemia, petecas, pode ou não ter uma hemorragia subungual, que é essa splinter hemorrágica, nódulos de Osler, que são lesões violetas, dolorosas, nos dedos das mãos e dos pés, diferente das lesões de Janoy, que são avermelhadas, não são violetas, não doem, como são os nódulos de Osler, e não aparecem nos dedos, aparecem nas palmas e nas plantas dos pés, palma das mãos e plantas dos pés. Sem contar, vamos ter um sopro cardíaco, esplenomegalia, que eu já disse, um baço aumentado, porque o baço é que filtra o sangue em questões de infecção, porque é um órgão retículo endotelial e participa no sistema imune. Manchas de Rhodes, que são feitas num exame chamado de fundoscopia a nível do olho, na retina, aqui no fundo vemos essas lesões exudativas, né? São pequenos pontos hemorrágicos com fundo branco, né? Que é esse pontinho branco aqui no meio. Esses são os nódulos de Osler, que eu já disse mais uma vez, nos dedos dos pés ou das mãos. E aqui temos as lesões de Janoy na planta dos pés ou palma das mãos, né? Os nódulos de Osler são lesões elevadas, como vocês podem ver aqui, cheinhas, eritematosas, mas geralmente são violetas, como podem ver, escurinhas, doem quando são palpadas e
são evanescentes, né? Duram um pouco tempo, né? Surgem em um curto espaço de tempo, né? Horas a dias, né? Não ficam assim por muito tempo ou por muitos dias, né? E claro, surgem geralmente na polpa dos dedos. Dedos. Não palma, dedos. Já as lesões de anões são achatadas, planas. Por isso, são as lesões eritematosas planas, não tem nenhuma elevação, não são elevadas como é o termo nódulos, como a tumoração, né? As lesões de anões são planas, ou manchas de anões são planas, achatadas. Avermelhadas pequenas, não doem, como os nódulos 12, e claro, geralmente na região das palmas das mãos e na planta dos pés, como vocês podem ver aqui neste indivíduo, né? Principais complicações, a principal, como eu disse, é aquela vegetação que está ali no coração, ela embolizar, viajar, dar um abscesso cerebral, um acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, que pode levar a uma insuficiência cardíaca, lesão renal, infarto esplênico e renal e infarto e abscesso pulmonar. Para o diagnóstico, podemos pedir o hemograma, já estamos a dizer o seguinte, se é infecção, leucocitose, né? Se é que tipo de infecção? Uma infecção bacteriana, neutrófilos aumentados. Estamos a usar plaquetas, estamos a usar hemácias para poder formar o coágulo ou a tal vegetação. Daí a anemia e trombocitose. E como é uma infecção aguda, um VS elevado ou um PCR elevado. Na bioquímica, como dissemos, o rim pode ser um dos órgãos afetados, mas também o indivíduo tem hematúria, proteinúria. Podemos pedir a função renal primeiro, para vermos se nós estamos a ter um infarto renal ou não. Ureia e creatina vão estar elevadas se estivermos a ter situações em que o rim está afetado ou temos uma glomerulonefrite, né, que é uma lesão renal aguda. Urina 2 para vermos hematúria e proteinúria, que já vimos que é uma das complicações, uma das formas de apresentação. Raio-X não vai nos dizer muita coisa, em específico, em excessivo, não há necessidade. O que realmente se pede é uma ecografia cardíaca. Primeiro, transtorácica, porém, a ecografia que dá mais visibilidade ao coração, que dá para visualizar bem mesmo as válvulas cardíacas, é uma ecocardíaca transesofágica. É colocar o ecógrafo, né, através de uma endoscopia digestiva alta, ir até o esôfago e a partir do esôfago visualizar o coração, já que o esôfago faz parte das relações do coração. Porém, isso aqui só o especialista pode fazer, né? Quando é que vamos suspeitar de uma endocardite? Mais uma vez, todo paciente com febre, mais sopro cardíaco e associado à anemia, suspeitem sempre de uma endocardite infecciosa, principalmente se aparecer com outros sinais como esplenomegalia, petecas, lesões de Janoe e nódulos de Osler. Febre, sopro cardíaco, anemia pode aparecer em outras situações, por exemplo, um paciente com uma malária grave, que leve uma anemia significativa, pode ter um sopro cardíaco funcional. Porém, sempre suspeitem. Suspeitar não faz mal. Qual é a conduta? Primeiro, lembrar que a endocardite infecciosa é uma doença grave e o tratamento é no internamento, porque é afecção do coração, né? Uma infecção do coração. Vão transferir ou referir imediatamente. Porém, antes de fazer isso, tem esta medicação que vocês vão fazer penicilina mais aminoglicósido, né? Podem usar ampicilina, se tiverem endovenosa ou penicilina cristalizada. Ou, não disse I. Primeiro, penicilinas, ampicilina 1 grama por via endovenosa. Associado a isso, faz gentamicina, que é um aminoglicósido, uma vez por dia, 240 mg. Em situações de febre, claro, nós vamos dar um paracetamol. Bem, era a nossa última aula de cardiologia para cardiopatias inflamatórias. Acho que são todos os temas, basicamente, para podermos ter o nosso segundo teste. Eu vou fazer ainda um pequeno refresh sobre edema, mas aqui no canal tem uma videoaula sobre edema. Mas também vou falar um pouco do edema e do choque. Embora aqui no canal também, nas aulas de patologia, transtornos hemodinâmicos, tem lá um pouco sobre choque. E, claro, nas aulas de fisiologia renal, tem a videoaula sobre edema. Porém, vou dar um breve refresh para nos prepararmos para o teste. Sem mais do momento, muito obrigado e até a próxima.